Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez aqui com Daniela Pena Olá, pessoas. para falar de Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. Que inclusive a gente assistiu o filme, quer dizer, eu assisti o filme Muito bem. na sexta-feira, a convite da Warner e do pessoal do Espaço Z. Hum, E assim, né? A gente vai ter uma conversa hoje, gata, mas sem spoilers. Sem spoilers. Viu? Mas ele vai falar das impressões que você teve, não vai? Vou sim. Até porque você que tá aí escutando não vai ficar tão na mão, né? Com relação a Animais Fantásticos. Essa semana a gente vai ter uma semana cheia de coisas sobre Animais Fantásticos, né? E aí a gente vai poder conversar um pouco sobre isso também. Eu tenho que escrever uma notícia pro site, porque a gente, como eu fiz uma cabine de crítica, imprensa, uma crítica, eu tenho que escrever até terça-feira uma notícia, então vocês vão ver mais ou menos as impressões. Eu vou dar uma coisa bem por cima, assim, mas as impressões bem fundamentadas do que eu achei. Né? Na terça-feira a gente tem outra cabine, que é os convidados do Clube da Fênix. E no dia 25 a gente tem a sessão exclusiva do Clube da Fênix. Então, assim, tá bem recheado de filme essa semana pra gente que vai assistir mais de uma vez. Né? Fãs de todo o Brasil que já estão comprando os ingressos dia 15, dia 14 na pré-estreia. A gente vai ver esse babado que é esse filme. E vamos pra vinheta que a gente já volta. Mischief managed. Então, amiga, eu sei que você não assistiu ainda, sei que vocês que estão ouvindo não assistiram ainda. Só tem alguma dúvida, uma questão que a senhora queira colocar, uma pergunta? Então, eu tava. Quando eu fiquei sabendo que a House tinha sido convidada, né, pra poder assistir, a partir do trailer, que é muita informação, eu fiquei com dúvida em muitas coisas, mas a minha primeira dúvida e aí eu te perguntei e vou fazer a pergunta novamente: o filme é escuro visualmente falando? Bem, algumas cenas são escuras, bem escuras assim, principalmente as cenas do cemitério, né, e assim, eu assisti em 3D também, né, e não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque eu tava com óculos em cima de outro óculos. Mas ele é um filme pra 3D? Funciona muito bem o 3D, né, não é um dinheiro jogado fora como nos filmes de Harry Potter, que a gente assistiu 3D e não mal viu o 3D, e esses Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald, o 3D funciona bem. Algumas cenas são escuras, né, mas a maioria das cenas são gravadas de dia, né, e aí o visual é bem bonito, como eu falei para o pessoal da House. O figurino tá muito bonito, os personagens estão muito bonitos, né, a maquiagem de Grindelwald melhorou consideravelmente do primeiro para agora. Caracterização toda. Melhorou muito, muito. Inclusive a gente agora pode já começar a discutir a atuação de Johnny Depp como Grindelwald. Esse filme é de Grindelwald, ele é o personagem que mais se destaca, não teria como não ser. E umas críticas que eu tenho a colocar do filme, que não são positivas. Não, o roteiro eu não entendi muito bem, é um filme muito confuso ainda. É um filme para fã de Harry Potter. Os fãs que estão chegando agora, que não conhecem o canon, com tantas informações, e os fãs e as pessoas que vão pro cinema assistir, que assistiram primeiro agora há pouco e não conhecem a história de Harry Potter, não vão entender. Então, assim, a gente tem um costume de que J.K. Rowling, claro, ela vai fechando as lacunas nos próximos filmes. Mas acontece que algumas lacunas que ficaram abertas no primeiro filme não são fechadas agora no segundo. E agora no segundo ela abre muitas outras possibilidades que a gente fica pensando assim, como é que vai ser isso? Né? Então tem muita informação que vai contra o canon. Mas tu acha que essa forma de fazer o roteiro, isso acaba prejudicando a narrativa dentro do filme? Naquilo que o filme se pretende a contar? Você acha que prejudica? Ou você acha que, tipo, não, foram abertas essas lacunas, elas podem ser muito bem fechadas nos próximos, mas assim, que sejam fechadas. Porque senão fechadas, vai ficar um ponto negativo, na verdade. E funciona e não funciona, mas é aquela coisa tipo, quem é fã vai assistir de qualquer maneira.
Certo. Agora, assim, a grande preocupação é porque, por exemplo, o filme saiu e recebeu críticas negativas de pessoas que não são fãs, certo? Que estão Isso é criticando natural o Isso é filme. natural que ocorra. Aliás, Harry Potter, a saga de Harry Potter inteiro nunca foi muito aclamada com relação à crítica especializada. É mais um Né? fanservice, né? É. Mas a questão é justamente essa, porque, assim, a gente sabe que queira que não, essas críticas são importantes. Sim. Né? Porque isso gera bilheteria pro filme, quando a gente sabe que se a bilheteria não for boa, o filme tem É óbvio que o projeto fica complicado, É, né? fica inviabilizado. inviabilizado. E aí a questão é o seguinte, que o grande medo dos fãs que assistiram comigo na cabine de imprensa na sexta-feira é que o filme tenha a bilheteria menor do que o primeiro, Certo. por causa das críticas que tá Certo. recebendo. Se bem que depois da cabine de imprensa a gente viu que tava melhorando a nota dele. E assim, é uma coisa assim, é um filme, eu achei, assim, na minha percepção, é um filme confuso, porque como são 3 lugares, Londres, Paris e Hogwarts, você fica se perguntando onde é que você tá o tempo todo. Uhum. Porque é uma mudança de cenário muito rápida. Certo. A gente vê uns cortes muito mal feitos, assim, da montagem mesmo Bem do filme. brusca, né? Uns cortes bruscos. Eu fiquei muito incomodado como eu fiquei no Cálice de Fogo. Muito picotado. Personagens aleatórios que aparecem, desaparecem e não dão satisfação. Mas assim, pra puxar um pouquinho a sardinha pra J.K. Rowling, a mulher é um gênio. Sabe assim, porque Existem pontos positivos. Nem muitos tudo muitos pontos positivos. E personagens que a gente tá indo pro cinema com uma carga assim de eu quero ver isso porque isso é maravilhoso, a gente vai ver que não faz diferença nenhuma. Né? Mas a gente vê, por exemplo, um vilão muito mais construído, Certo. que é Grindelwald, muito melhor construído do que o Voldemort, porque o Voldemort pra mim é só um cara com a maquiagem estranha sem nariz, mas o Grindelwald ele é um vilão completo. E como eu tinha falado no áudio lá no grupo da House, a gente que passou por um processo de eleição complicadíssimo, cheio de discursos, né, que precisavam ser analisados pra gente maturar a ideia. Poder entender que momento político é esse que a gente tá atravessando. O discurso de Grindelwald pode não ser interpretado da forma correta para algumas pessoas por essa falta de análise. Certo. Né? Se for uma análise muito superficial, mas assim, existe muita coisa que Porque vai atacar. assim, pelo que eu vi no trailer, ele faz o discurso de adesão, né? É um discurso de adesão. Mas na verdade ele faz o discurso do medo. Sim. Porque é através Né? do medo que ele quer a aderência das pessoas. Justo. E aí, justamente é nesse medo que os personagens dessa trama vão ser testados. Alguns passam, outros não. E aí a gente fica assim, meio que o filme é um soco atrás do outro. Então, mas aí eu acho que, veja, o que você está dizendo me remete a uma questão que eu acho super importante. Eu acho que, independentemente da pirotecnia que o filme deva ser visualmente, porque se vende também, né, essa questão, e óbvio que isso faz parte, eu acho que as pessoas que vão assistir, elas precisam ficarem muito ligadas as mensagens, Sim. né? Ao tom político, né? Porque existe uma questão política Fortemente, fantástica, muito mais forte. fantástico, desde o primeiro. Aliás, existe uma questão política desde sempre em Harry Potter, que infelizmente algumas pessoas, ou pelo nível de leitura, né? Ou por não estarem muito conectadas com questões políticas, nunca conseguiram fazer inferência, né? E inferência com relação a isso e criar possíveis analogias, né? E eu acho que Grindelwald tem ele é muito ardiloso, muito sedutor em algumas questões, que a gente tem que tomar cuidado para não ser abocanhado por um discurso que vai acabar nos levando a uma interpretação muito equivocada. E aí eu acho que é interessante utilizar Animais Fantásticos nesse momento para poder fazer alguns paralelos com o que está acontecendo com a gente no Brasil. Justamente. E aí a gente saiu do cinema, inclusive, estava conversando com a Marina Anderi do Potterish, maravilhosa, ela estava dando uns posicionamentos assim muito legais sobre a questão do posicionamento das páginas na época da eleição, né? E foi justamente o que a gente discutiu, né? Como sair de uma sessão dessa e não discutir política. Mas assim, a gente sabe que a J.K. Rowling fez isso propositalmente, né? Ela tá trazendo essa história, trabalhando essa história com um viés político muito forte, né? Eu fiquei um pouco triste porque, por exemplo, o Circo Arcanus, o circo que tem
é lindo, assim, mas é uma coisa muito rápida e não é uma coisa que pauta muito A narrativa. a narrativa. Eu me apaixonei pelo Zou, Uhum. que é um animal chinês da mitologia lá da... E a questão dos animais? Porque a gente tinha, veja só, a gente tinha no primeiro essa dúvida. O nome da franquia é Animais Fantásticos, né? Tinha essa dúvida com relação. Mas, olha, é uma narrativa que tá ligada aos animais, mas assim, os animais serão protagonistas o tempo todo? Como é que vai se. Começou sendo os animais fantásticos, né? Mas agora é justamente o que Leta fala. Os animais, né, as bestas, são os humanos. Uhum. E é justamente essas relações humanas de que nem todo mundo é bonzinho, Uhum. Nem todo mundo é malzinho por completo. é malzinho por completo. Essa ambiguidade, né? Esse lado cinza, nem todo mundo é branco, nem todo mundo é negro. Existe um Certo. cinza, né? E existe uma passagem de Leta que tá no trailer que ela fala que Newt nunca deixou de amar nunca houve um monstro que você não pôde amar, Uhum. né? E eu acho que, assim, também uma das personagens que se destaca muito, assim, que eu fiquei muito sentido nesse filme por essas questões de narrativa, é a Leta, né? A relação dela com Newt e Teseus, né? E aí também tem o Newt, tem a relação de Newt e Tina. Tina, ela cresceu muito. Tina, Maravilhosa. ela agora sim, ela é uma mulher... Ela ganhou, assim, agora você dá pra ver uma identidade de Tina, né? É aquela mulher workaholic ainda, trabalhadora, né? Que ela é uma mulher do ministério, que não tem como não ser. Ela é um aurô, trabalha muito, né? Mas assim, a gente vê que agora ela tem um espaço dela na obra, né? E assim, ela tá... Até as roupas dela mudou, ela tá muito bonita nesse filme, Uhum. né? A Queenie tá muito apagada nesse filme, a Queenie. A gente vê, inclusive, pelos posters que ela tá meio que uma coisa meio perturbada, perdida, né? O filme explica o porquê disso. E existe uma questão muito que a gente tem que observar o discurso dela e o discurso de Jacob e como eles conversam. Porque tem muita coisa ali que a gente tem que trazer pra nossa realidade pra gente entender o que se passa na cabeça da Queenie. Uhum. E Newt? Newt, o mesmo personagem de sempre, só que infelizmente ele tenta se isentar de escolher um lado nessa batalha, né? Eu acho que a relação de Newt com Dumbledore é uma coisa linda, né? Existe uma cumplicidade muito grande entre eles dois, né? E assim, de todos os personagens que foram apresentados nesse segundo bloco, o que eu mais me apaixonei, e eu sou muito suspeito pra falar, é Dumbledore. Né? Jude Law fez um trabalho. Tu acha que assim, que eu fiquei na expectativa se Jude Law ia conseguir sustentar o cara no papel. Muito dá bem. Pra você então, você ver. Você vê Michael Gambon e Richard Harris ali. É nele. Sério, bicho. Você vê Porque a forma, a minha preocupação foi essa. a forma de olhar. Eu não queria assim que tudo bem que são atores diferentes, são passagens de tempo diferentes, né? As pessoas são diferentes com o passar dos anos. Mas eu não queria que esse personagem de Dumbledore que a gente conheceu mais velho fosse descolado desse Dumbledore agora, não no é. tempo. Não é, amiga. É lindo, porque você vê o quão Dumbledore é inteligente. Ele é ardiloso. Não é aquele homem que pensa rápido. E você vê muitas coisas que ele pegou do Michael Gambon e do Richard Harris, Uhum. né? Vê como ele é professor na sala de aula, né? E ele é um ótimo professor, né? O que me incomodou nessa questão de Dumbledore é só a questão ainda que não foi explicado porque ele está ensinando defesa contra as artes das trevas e não Certo. transfiguração. Mas JK falou que isso ia ser explicado em breve, né? Existe a questão também de McGonagall que aparece no filme, que vai contra o Canon, que a gente já havia discutido isso nos grupos, né? Inclusive nos grupos dos potteristas também tava rolando as postagens sobre. E a grande questão também desse filme é o seguinte: nós vamos ter 2 anos a partir do lançamento, a partir do momento que vocês aí assistirem, mais 2 anos para o lançamento da terceira parte, Que será no Brasil. que possivelmente será no Brasil. E existe uma deixa no filme que dá a entender que será no Brasil. E que vamos ver se vocês vão perceber, mas não vou dizer porque é spoiler. Então a gente vai passar 2 anos com as perguntas que vão ficar latentes a partir desse filme. Porque ficou muita coisa em aberto, muita coisa que parece impossível,
muita coisa que vai contra o canon, de quem já conhece, de quem estuda Harry Potter há mais de 10 anos. E que J.K. Rowling vai ter, ou ela vai responder via Twitter, ou a gente vai ficar 2 anos loucos, pensando na possibilidade disso acontecer ou não. Certo. Mas assim, o filme é muito bom. É um filme que você ri, você chora, você não consegue comer. Eu saí da sala de cinema com o estômago contraído, né? Existem cenas fortes, você entende alguns personagens a fundo, mas Yates, como eu apelidei ele, é o estagiário da Warner, porque ele faz o que a Warner quer, né? Então Yates está aí desde A Ordem da Fênix. Desde a Ordem da Fênix, fazendo o trabalho pra Warner, e é aquela coisa, ele faz o que a Warner quer, ele não tem uma identidade pra ser colocado ali. Ele não inova, ele não arrisca. Ele não arrisca. Ele faz pega. Ele faz a coisa basiquinha. Ele pega o arroz com feijão da Warner e faz aquilo ali que é o que dá. Porque a Warner tá passando por um processo assim. A Disney tá comendo tudo, né? E a Warner tá ficando flopadíssima. Né? Então a Warner tá se segurando em coisas básicas pra se manter. E sim, e tá se segurando no próprio mundo mágico, que é o que tá dando retorno pra ela, né? Sim. Constantemente. Então, e eles pegar esse viés, essa questão de trabalho dele, que é muito arroz com feijão básico, e ele vem se mantendo. Ainda que eu tenha gostado do primeiro filme, né? Achei ele bem ok. Esse segundo filme, eu achei meio assim, sabe? Poderia ter sido um pouquinho melhor nas questões de montagem do filme, na questão de linkar as passagens de né, as transições. E assim, nossa, Yates tem que sair desse lado escuro dele. Ok que o filme é sombrio, mas assim, sombrio demais ao ponto de você não ver algumas coisas. E existe cinema, gente, não é todo mundo que Mas tem que ver também quem foi o responsável pela fotografia. Sim, né? Também. Essa coisa muito escura do filme é responsável. É a fotografia. Pois é, mas assim, a gente tem que entender que nem todo mundo vai assistir no IMAX. Né? Existem pessoas que não vão no IMAX, vão assistir no cinema do bairro. Então, assim, não é uma né? Mas assim, pra quem é fã, o filme tá bem bacana. Assim, ele entrega o que promete. Hogwarts de volta, novos lugares, Ministério da Magia. Você vê tudo isso de volta, assim, com os novos personagens aparecendo, né? Novas especulações, que é o que tá me matando até agora. Né? Mas assim, acho que é isso. Bom, eu vou viver essa situação na segunda-feira. E eu vou lá pra rir da sua cara. Ele vai também comigo. E é aguardar, assim, a minha expectativa é que deve ser um filme... Eu já tava esperando, na verdade, isso a partir do trailer. Eu percebi que é um filme que vai ter muita informação e que eu vou sair confusa como eu saí no primeiro. Apesar que o primeiro, quando eu fui assistir pela segunda, terceira vez, pra mim ficou muito mais claro. Eu consegui criar uma linha de raciocínio. Pra mim, hoje, ele tá muito tranquilo. E, diga-se de sem exagero algum, mas de todos os filmes de Harry Potter, Animais Fantásticos é muito melhor. Eu sei que eu visualmente sou fã do Prisioneiro de Azkaban, mas, tipo, Animais Fantásticos, pra mim, ainda é melhor. E eu espero um filme com muita informação. Eu acho que vou ter que assistir 2 ou 3 vezes pra acalmar um pouco o coração e ver algumas informações adicionais, né, dessas especulações. Né? Eu fico preocupado de ter que fazer uma crítica baseada em um filme. Uma única vez que eu vi o filme. Né? Por isso que é bom você ver. E eu preciso, no mínimo, ver 2. Assim, mas eu acho que na segunda-feira dá pra fecho melhor, né? O que foi que eu vi. Porque nem a gente não pode entrar com o celular, todo aquele processo. Ainda que não tenha embargo, eu posso falar os spoilers que eu quiser. Mas assim, não acho que por respeito aos leitores não vou falar os spoilers. Óbvio. Mas quem levou papel e caneta pra escrever alguma coisa não escreveu. O filme não dá abertura pra você desgrudar o olho e escrever alguma coisa, né? Você nem come, na verdade. Você não consegue comer nada no cinema. Porque, assim, o começo do filme é bem chato. O começo, a cena inicial é bem chata. Mas acho que a parte final é um bate-estaca, assim, sabe? É murro em cima de murro, assim. É uma correria. Uma sequência que você fica sem ar, né? E aí eu olhando as pessoas com a mão na boca, assim, sabe? Desesperadas. A Erika do Clube da Fênix estava desesperada com a mão na boca, assim. E cenas de choro, né? Que você chora, você se emociona. Mas o filme tá bem bacana. Então,
Eu acho que os fãs que estão vai ser uma ouvindo... experiência legal para as pessoas assistirem. Esses fãs que estão... Os fãs que estão nos ouvindo agora relevem as críticas negativas. Né? Na verdade, isso faz parte, né? Assim, a gente não... Em nenhum momento... eu acho que a crítica negativa, ela precisa existir porque faz parte de um processo de análise e de construção. A gente não pode ver no mundo achando que as pessoas vão elogiar 100% e, por exemplo, eu acho que a gente, enquanto grupo, só sobreviveu porque a gente fez muita crítica negativa a Harry Potter, né? Os eventos da gente, as pessoas iam porque as pessoas queriam criticar, meter o pau e discordar. Porque a gente sabe que se você ficaria o tempo todo só no agrado, nas coisas, no elogio, ninguém volta. A grande verdade é essa. Né? Então existe a inquietação, as pessoas precisam se inquietar com aquilo que elas veem. A gente precisa abrir o espaço para ambos os lados. Exatamente. Para quem quer elogiar então, e quem quer criticar. Assim como os grandes sites e os críticos, né, que fazem suas análises, precisam colocar suas verdades daquilo que se inquietaram. E eu acho que ninguém precisa ficar... não, gente, sempre foi assim. Nós precisamos entender que o universo mágico que JK construiu, ele nunca foi unanimidade. E nunca será unanimidade. Aliás, quem é unanimidade? Ninguém é, né? Mas eu acho que para uma mulher que é referência na literatura feminina mundial, né? Isso eu posso falar com toda certeza. Não estou colocando aqui como frase de exagero, de efeito. Ela é uma das figuras da literatura feminina, né? De destaque no mundo, assim como outras mulheres. Eu acho que ela dá essa oportunidade das pessoas poderem analisar o que ela criou, né, que faz parte do processo criativo dela, e ela tem consciência das coisas que as pessoas falam, né, boas ou não, ela tem consciência sobre isso. E acho que o legal da gente gostar desse universo é justamente essa possibilidade de se inquietar. Porque parece que ela dá a oportunidade da gente construir junto com ela o universo que está sendo construído. É porque, como eu disse da outra vez, amigo, a gente está tendo a oportunidade ímpar de acompanhar uma escritora viva. Né? Infelizmente, no nosso percurso de leitura, não sei se... assim, a gente sabe que na academia, né, na faculdade, na escola, a gente leu muita gente morta. Né? Leu a obra de muitos escritores que já não estão aqui. Então, a gente lê as obras se baseando em críticas de outras pessoas, né? Mas não tem esse contato com o autor. E a gente tem a oportunidade de ter JK viva, né? Para falar um pouco sobre a obra dela. Isso é interessante. É a forma que ela se dá, né? De acessar o Twitter, de ler as mensagens, de responder. Isso é bem bacana. Então, pessoas lindas que estão nos ouvindo, vão pro cinema, comprem o ingresso, vão ver Animais Fantásticos. Eu sei que a House of Hogwarts havia se posicionado de boicotar o filme. E isso eu quero falar, porque terminou, eu quero falar sobre isso. Mas assim, eu sei que existem pessoas que vão boicotar, eu não tiro o mérito disso. Eu não paguei ingresso para assistir, eu fui convidado pela Warner porque eu preciso escrever uma crítica sobre isso. E eu fui assistir de coração aberto, apesar das minhas críticas em relação a Johnny Depp. Mas assim, assistam. Quem é fã vai gostar muito, vai se divertir. É muito bom ver o quarteto novamente, mas não vai aparecer o quarteto como no primeiro filme, né? Então tenham isso em mente. A gente está correndo para mais 3 filmes que vão ser lançados e que a gente não sabe que vai vir por aí. E vai ser tiro, porrada e bomba. Eu acho que essa questão das polêmicas que são necessárias serem discutidas, que serão discutidas ainda, isso não se encerrou. Isso vai permear todo o histórico dessa saga, né? Só que aí, por exemplo, eu me coloquei também no lugar, tinha assumido oficialmente que não iria dar o meu dinheiro para assistir o filme, né? E aí eu fui convidada, e aí eu vou assistir o filme, e eu sei que meu coração de pessoa que gosta vai estar satisfeito por um lado, mas eu estou consciente, né? Eu acho que o mais interessante é que se a gente for, que a gente esteja consciente dos processos, né? Das coisas que ocorreram, das coisas que estão ocorrendo, que a gente não se deixe deslumbrar por uma mera sensação de euforia e esqueça as coisas que são pertinentes para serem faladas. Então eu acho também que as pessoas que forem não precisam se sentirem culpadas porque foram. A ideia nunca foi essa, na verdade. A minha inquietação por exemplo, com fãs, com pessoas que gostam
E aí vão e não fazem uma crítica sobre isso, tapam os olhos para outras questões que são tão importantes, que precisam ser discutidas. Né? Eu sempre acho o seguinte, continue gostando, se você quiser cultuar, mas seja crítico, né? Pontue as coisas que você acha, que você não concorda, que precisam ser discutidas, né? Então, não precisa se criar uma celeuma. E, por exemplo, eu faço minhas questões, tenho minha posição política, faço os boicotes a qual eu quero, por exemplo, mas não utilizo disso que eu faço para estar perseguindo a atitude de ninguém. Eu acho que cada um tem que estar consciente daquilo que faz, né? Para que a gente possa crescer. E é justamente sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre essa questão de criticidade dos fãs. Então, amiga, criticidade na obra de J.K. Rowling, certo? Certo. Enquanto a gente tinha saído do cinema pra assistir Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, a gente quis discutir justamente sobre a questão política, comentando sobre essa questão da política na obra de J.K. Rowling, e eu meio que introduzi essa questão de que eu fiquei muito feliz do Potterish, porque o Potterish é um referencial brasileiro de site de Harry Potter, né? E quando eles se posicionaram politicamente no primeiro turno, eu fiquei muito feliz que eles tiveram a consciência de se posicionar, né? Mas aí você está falando com relação às eleições do Brasil. As eleições, certo. Isso. Né? Que é uma questão latente e não tem como fugir. E aí eu tinha falado pra Marina que eu tinha visto as respostas ao posicionamento. Né? Porque parece que os fãs, eles não entendem que você pode ser fã e pode ser crítico. Né? Que você pode ser fã da obra, mas também pode ser crítico às coisas que merecem ser criticadas. E assim, também coloquei as questões de que nós da House of Hogwarts também nos posicionamos, né? Inclusive abrimos as portas para as pessoas que quisessem escrever artigos relacionados à política em Harry Potter, escrevessem e colocassem no site. 2 autores mandaram pra gente os textos que foram bastante criticados, diferentemente do posicionamento do Potterish, que não recebeu palavras de baixo calão. Nós recebemos palavras de baixo calão, né? E foi uma coisa bem assim, tensa, porque a partir do momento que você parte da falta de respeito, eu acho que os dois lados perdem, né? Ainda que nós da House of Hogwarts não tenhamos entrado no embate. A gente postou, manteve, e é isso aí. Como é que você lida, Dani, com essa questão da criticidade assim, de alguns fãs? Eu acho que, assim, existem muitas coisas complexas que envolvem isso, mas, assim, eu vou trazer agora um olhar como professora, né? Da experiência que eu tenho com relação ao meu trajeto como educadora e como professora, que se preocupa com a forma como as pessoas elaboram o pensamento e como elas leem as coisas, né? Eu acho que o nível de leitura de algumas pessoas é um nível de leitura muito complicado. Ele não dá condições de você fazer uma análise mais aprofundada sobre algumas questões. E eu acho que na cabeça das pessoas, como você colocou, a crítica ela está sempre muito vinculada a algo negativo, né? Então a gente tem de rechaçar quando a gente mas assim a crítica ela precisa ser feita, né? A gente precisa colocar os pontos positivos e os pontos negativos. A gente precisa falar sobre isso. E não é necessariamente que você vai ser uma pessoa crítica com aquilo que você gosta, que você vai se afastar disso, né? Que você vai deixar de gostar desse universo, né? E aí eu acho que Harry Potter, pra mim, no meu trajeto de vida, ele sempre foi um complemento dos meus valores, assim, daquilo que eu acreditava. Eu lembro, aí, por exemplo, eu só tive mais noção disso quando eu passei a utilizar mais rede social, compartilhar informação com as pessoas e debater sobre algumas questões de Harry Potter. Porque, por exemplo, quando eu li Harry Potter pela primeira vez, óbvio que eu não tinha a consciência política que eu tenho agora. É óbvio, né? Mas existem ali situações de opressão, por exemplo, que eu vivi, porque a família Weasley, por exemplo, que é uma família grande, que não é uma família rica, que é uma família que, notoriamente, quando, por exemplo, no Natal, que a mãe Weasley faz lá as roupas dos meninos, né? Ela não faz a roupa dos meninos só por uma questão, porque quer dar, não. É porque, assim, existe uma questão de capital ali muito séria, que a senhora Weasley, por exemplo, não pode comprar presentes para dar aos filhos da forma como ela gostaria. Sim. Então, são essas coisas pequenas, que às vezes parecem pequenas, e mas bobas, que né? bobas, mas que revelam sistemas de opressão, por exemplo, que eu me identificava e fazia, caramba, essa é a realidade que eu vivo na minha casa.
É essa a realidade que eu vivo na minha comunidade. Então, assim, a partir do momento que eu estava inserida num contexto e encontrei Harry Potter, um espelho para refletir aquilo que eu vivia, eu dizia, peraí, Harry Potter não está descolado do mundo político. Não tá. Harry Potter é política, a armada de Dumbledore é política. Não tem como. Existe um grupo de enfrentamento, de oposição dentro da escola contra uma ideia como é que eu posso dizer? Uma ideia fascista. De uma ideia fascista, de uma ideia purista, que não condiz com a pluralidade do que Hogwarts é. Ora, minha gente, isso é política. Só que a gente não estava inserido nesse discurso porque nós, brasileiros, infelizmente, brasileiros que não tiveram condições de ter uma educação acima da média, né, que não tiveram espaços privilegiados de saber, a gente foi afastado da política, porque é interessante para classes dominantes fazer com que a gente se afaste do discurso político, fazer com que a gente não goste da política. Né? Mas a gente está na política o tempo todo. Viver então, em sociedade é um ato político. Viver é ato político. Então me espanta muito, e aí você em casa que está aqui, que está agora, podendo nos ouvir, você pode discordar do que a gente está dizendo, mas aí me espanta muito quando eu escuto pessoas que querem tratar Harry Potter apenas como algo de entretenimento. Sendo que em momento algum, J.K. Rowling Né? nunca falou assim, leia Né? Harry Potter separado da realidade. Não, JK nunca deu orientação sobre nada, como a gente deve ler Harry Potter. Porque ela é bem ciente de que isso não tem como ser feito. Nada. E isso é uma questão do nosso processo de desenvolvimento e a forma como a gente vê o mundo. E aí, infelizmente, minha gente, eu vejo algumas pessoas na internet com alguns discursos para que a gente não faça analogia, né, com a situação do Brasil, para que a gente não discuta a política a partir disso, né? E aí, quando eu olho, tem até algumas pessoas que eu conheço, e quando eu olho para a vida dessas pessoas, eu faço, caramba, a vida dessa pessoa, esses valores dessa pessoa, essas pessoas estão transferindo exatamente para Harry Potter. Então, assim, o espaço da negação, esse espaço de negação. Então, eu acredito que Harry Potter, J.K. Rowling, ela dá oportunidade para que a gente discuta. E eu acho que a gente tem que se desarmar, sabe? Eu acho que a gente tem que se desarmar. A arte é um espaço onde a gente pode utilizar para elaborar os nossos conflitos internos. Animais Fantásticos é uma oportunidade que nós estamos tendo de discutir os nossos problemas. É entretenimento também? É. A arte também serve para entreter, serve para a gente se divertir, né? Mas por que a gente não utiliza a diversão também para pensar? Por que a gente não sai desse lugar de achar, por exemplo, que tudo é mimimi, que tudo é problema, que eu não posso relaxar? Porque se eu relaxar, né, tem que ter um problema. Por que a gente não começa a olhar os problemas e começa a falar sobre eles? Isso não precisa ser pesado, entende? Isso não precisa ser algo que a gente tenha medo. Aliás, por que a gente tá com medo de falar? Por que a gente tá com medo de admitir algumas coisas? Isso não é o problema. Isso não é o problema. E aí me preocupa muito o fazer de conta que não está vendo. Eu sei que isso existe, né? Que está sendo retratado aqui, mas eu vou fazer de conta que isso não tá vendo. E minha gente, assim, por mais que a gente saia de locais de fala distintos, né? Eu sou professora, sempre morei na periferia. Você em casa, sei lá, pode ser uma pessoa que more num bairro nobre, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai apreciar alguma coisa. A gente tem que buscar informação. A gente tem que... Poxa, eu não entendi essa cena. Eu não entendi o que ela quis dizer aqui. Esse conceito. Buscar coisas, né? Se abrir para o debate e não se fechar. Né? Não ter medo de discutir. Vamos se abrir para o debate. E eu acho que a gente tem que ter respeito também com a pluralidade de opinião. Né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento muito sério. É um momento que vai nos exigir capacidade de paciência e de diálogo, e que a gente não pode adotar esse discurso de ódio, por exemplo, quando você fala que a House recebeu esse tipo de discurso, né, violento, e aí legitimar os nossos problemas, transferir para os outros os nossos problemas. Eu acho que é através da diversão. Vamos utilizar isso, que é diversão, para a gente poder discutir. Se algumas questões do nosso mundo, do nosso plano real, não está funcionando, vamos utilizar a arte para poder elaborar isso. É algo fantástico. É um momento fantástico que a gente tem para fazer isso.
E a gente também não tá aqui pra criticar quem usa a obra como escapismo, Sim. né? Mas assim, é que pessoas deixaram de se falar, de pessoas se afastaram por questões, por posicionamentos, e que as pessoas ainda mantêm esse pensamento de separar as coisas, digamos que... Ah, sim, não, minha gente. Mas assim, a gente gosta de Harry Potter, mas Harry Potter tem a ver com política. Uma coisa é política, outra coisa é Harry Potter. Não vamos brigar, não, tá? Uma coisa. Não, gente. Não, eu não consigo fazer essa Não separação. dá. Eu também não consigo fazer essa separação. Eu não consigo. E Não aí, dá. né, eu leio as mensagens, quem pensa que comenta lá na página da House, quem comenta no site, quem comenta no Twitter, quem comenta no Instagram, pensa que não é lido, eu leio. Uhum. Né, eu leio e eu vejo as pessoas comentando, e aí eu vou no perfil dessa pessoa e olho o que a pessoa tá comentando, e aí eu vejo a formação Não dá. do discurso da Porque, pessoa. olha, você adora, você cultua uma obra que ela fala claramente sobre sistemas de opressão. Cara, é claro, mas é mais claro que água. É mais claro que água. Existe muito, de maneira muito clara, né? Essa questão do mundo bruxo, da não mistura, por exemplo, do envolvimento de pessoas mestiças, né? A gente tá falando de sistemas de opressão. A gente tá falando dos elfos domésticos, por exemplo, de maneira muito clara. Quer dizer, você cultua algo, né? Que tem valores intrínsecos ali. E aí, quando você vem para as suas relações interpessoais, você acaba fazendo o contrário do que tem ali, né? Como? Que contradição é essa? Isso não faz sentido. Né? Eu não sou a favor da forma como Hermione é tratada, por exemplo. Eu sou uma menina mestiça, né? Poxa, Hermione não é aceita por grupos dentro de Hogwarts que não permitem esse tipo de interação, mas aí na vida real reforça o racismo. Reforça a homofobia. Oi? Como? Então tem algum problema? Tem algum problema. Então por isso que eu tô dizendo, a gente precisa se abrir, a gente precisa se desarmar para poder elaborar melhor essas questões internas. É isso aí. Eu falei muito. Não, mas foi ótimo. Precisava ser falado, né? É. Eu acho que precisava ser discutido, né? Porque a gente... E a House, assim, a House defende a pluralidade de ideias, né? Mas não é porque nós defendemos a pluralidade de ideias, de formas de pensar, que a gente também vai admitir falta de respeito, homofobia, discursos odiosos, né? Que não favorecem o diálogo, ao esclarecimento, à evolução das coisas, né? Então a gente aqui tá super aberto à crítica, super. Inclusive vocês que estão escutando em casa, se vocês não concordam com alguma coisa que a gente pontuou, falem, né? Esse espaço é para isso. Agora, que a gente utilize esse espaço realmente para pensar, para refletir. E não para humilhar pessoas, colocar pessoas para baixo, inferiorizar pessoas, né? De forma alguma a gente quer esse tipo de situação que está sendo utilizada hoje no Brasil como via de regra e algumas pessoas estão tentando legitimar isso, né? Fazer com que isso se torne algo a ser aceito. E nós não vamos aceitar. Jamais. Relativizar essas coisas nos Exato. comentários não adianta. A gente vai ler, mas a gente não vai dar abertura para esse tipo de coisa. Isso não está de acordo com os nossos valores. Assim como em Harry Potter, nós aqui assumimos uma posição de defender grupos minoritários, né? Grupos que historicamente foram oprimidos. E o nosso sentido é fazer com que a sociedade seja mais justa e igualitária, utilizando a linguagem artística que é Harry Potter e Animais Fantásticos. Isso aí, amiga. Bate aqui. Bate. Isso aí. Chega. Poxeda. E aí a gente vai pro último bloco e encerramos o podcast. Nha. Na verdade, o último bloco, amiga, eu vou pedir uma desculpa, né? Porque a gente passou, acho que uns meses. Foi, minha gente, tá ficando feio já, mas assim a gente... O berrador está sendo trazido por Arrow. Porque... Eu fiquei sabendo que houve um crescimento com relação ao canal da House, não foi? No Muito. YouTube. Depois que a gente começou a postar o podcast no nosso YouTube, a galera acho que achou melhor ouvir. Uma plataforma mais uma plataforma mais acessível, né? do que pelo SoundCloud ou outra plataforma que a gente coloca de upload. Então agradeço essas pessoas que estão nos ouvindo via YouTube, via as demais contas que a gente criou, né, vinculadas à House, e dizer que é muito bom ter vocês aqui. A gente tenta, é porque assim, gente, é muito babado.
Dani mora um pouco distante, né? Dani trabalha muito, eu tenho minha Eu universidade. moro lá nas terras de Caim Paravel. Aí eu saio de Caim Paravel para vir pra cá. Isso mesmo. E aí, quando a gente dá pra se encontrar, a gente se encontra e grava o podcast. Né? E aí é claro que a gente normal vai pular horrores de temas que foram discutidos, né? Mas eu acho que a gente tá aqui pra conversar com vocês mesmo e falar o que a gente tem pra falar, o que a gente andou acompanhando nos últimos tempos e tudo mais. E a gente pede desculpas, né? Porque a gente não tem como manter. A gente, na verdade, tinha montado o calendário, né? A gente tinha montado um calendário, mas a vida vai nos engolindo, né? A grande verdade é essa. Mas a gente tá sempre assim, nós não fizemos 2, mas o terceiro nós fazemos. Então, a gente não quer deixar uma pausa muito grande, né? Para que vocês possam nos acompanhar. Então, Dani, vamos fechar aqui uma coisa. A gente tá na primeira Vai temporada. fazer a gente se comprometer. É verdade, claro. Certo, tudo bem. Eu sou muito assim. Certo, ótimo. A gente tá na primeira temporada, certo? Certo. Do podcast. Certo. E aí o podcast tá no 5º episódio. Certo. Quantos episódios você acha que tem que ter nessa temporada? Mas a temporada vai ser até o fim de ano. Não, o fim de ano já tá aqui, né, gata? Certo. A gente pode, por exemplo, fazer 10 episódios. Ou esse aqui ser o último episódio. Não dá, né? Porque na verdade a gente tem que retornar o podcast com as impressões do filme. Porque este garotinho já assistiu, mas eu vou querer falar, eu vou querer falar muito. Então a gente vai fazer mais um podcast para falar sobre o filme, também sobre a repercussão no Brasil, né? Porque o filme vai estrear no Brasil. Existem grupos no Brasil inteiro que estão querendo ver também, vão poder dar a sua opinião, né? Existem pessoas que nós gostamos na rede, os nossos amigos que comparecem a eventos, que também vão poder falar sobre isso. Sim. Então a gente vai fazer mais um podcast sobre isso. Agora, nós não sabemos se esse podcast vai ser ainda no mês de novembro ou em dezembro, porque a gente já junta com o Natal, né? E faz um podcast natalino. Vamos ver isso. Vamos fazer assim o seguinte, de 10 episódios de primeira temporada, por temporada. Por temporada. Certo? Certo. Então tem mais 5 pra fechar essa temporada. Certo. Ok? E aí Ok. depois a gente lança a segunda temporada. Certo. Outra coisa, mandar um beijo. Mandar um beijo pro Ítalo. Certo. Mandar um beijo pro Ricardo. Certo. Pra Ana. Certo. Pro Wesley. Pra o Paulo Silvério. Sim. Mandar um beijo pra... Você já tá aqui, depois eu lhe dou um beijo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Você quer mandar um beijo? Eu queria mandar um beijo pra Dumbledore. Ah! Aí você não manda, aí você dá, né? Pois é. Porque, gente... Porque, assim, sem condições, viu, minha gente? Gente, desculpa, a gente é Sem muito fã de condições, Dumbledore, assim. assim, porque depois Não, que... vocês sabem que Dumbledore tem muitos problemas, né? Tem. Como todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Mas ele é gostoso. Mas assim, porra, JK, se tem das coisas certas que tu fizeste nesta vida foi ter escolhido Jude Law pra ficar ali, bicha. Porque, olha, eu não assisti ainda não, já me disseram, né, do todo o poder, do magnetismo, da atração dele. E eu tenho falado no início do podcast, né, que eu tava preocupada com essa coisa da correspondência de Dumbledore. Mais velho agora e tal, assim, mas... Porra, é uma das coisas que mais tá me assim, que eu tô ansiosa pra ver, sabe? Porque no trailer, eu já assim, porra, esse cara vai passear na tela, velho. Ele vai desfilar, entendeu? Ele desfila aquela Ele vai raba assim, gostosa Tom, dele. Porra, JK. Tu acertou, mulher. Tu é danada mesmo. Yes. Você dá. Vida longa e próspera pra quem Então vamos mandar um beijo pra Jude Law. Puta Jude que Law, pariu, um beijo pra você. Um beijo na bochecha, um beijo no pescoço, um beijo na tua bunda. Um beijo Por no teu favor. coração, amor. E só fica no beijo se você quiser. Se você quiser algo a mais, Não, com certeza. você entra na nossa página e manda um Com inbox. certeza, em Hogwarts mesmo, viu? Meu Deus, amiga. Tá demais. Tá demais. E aí, mandar um beijo também pra Marina Neri, do Potterish. Pra galera do Potterish. Obrigado por compartilhar momentos com a gente na primeira sessão. Um beijo super especial, que a gente nunca esqueça aonde ela estiver, pra Fernanda Lucena. Fernanda Ela Lucena. estaria muito, muito feliz se estivesse aqui conosco nesse momento. Ela era a outra que eu ia falar, amiga, mas já que essa Tudo já bem. antecipou, não tem como não lembrar da nossa diva magnânima da Corvinal assistindo Animais Fantásticos. E saudades. Muitas saudades de Fernanda Lucena. Muitas. Mas aí, um beijo pra Gi, que é tudo da House, gente. Esse povo aí é tudo. Esse povo trabalha na House. Tá todo mundo lá enfiado. Então tá doidinho pra ver, rapaz. Ele adora o primeiro Animais Fantásticos. Eu vivo, quando eu vou na casa dele, a gente vive vendo quando passa na HBO.
E ele gosta bastante também, ele tá muito ansioso. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência massa pra ele. Bem, Ítalo, bem. Inclusive, né, Ítalo? Vamos ver os ingressos aí, né? Uhum. Né? E um beijo pra Natália, pro Pedro, pro Ralfa, né? Pra quem mais? Tudo o pessoal do virou Xuxa clubinho. no mundo mágico. Alisson, pro Vitor, pra nossa Bellatrix, Isso, maravilhosa, né? que é Eu Fernanda. queria mandar um beijo pra Armindo, que é um amigo meu também que gosta muito de Harry, deve estar doidinho. Alexandre Delamare da House, Ai, Petros Deus, da nossa. House. Alexandre é tipo o nosso muso da House Hogwarts, né? Sim. Pra mãe dele, a Andressa maravilhosa. Andressa maravilhosa. Ter colocado essa pessoa no mundo. É. Os irmãos, né? Que é dois tudo, viu, gente? sapões. Vocês deveriam conhecer. Olhem as fotos no Facebook, gente, vale a pena. Vai. Né? E aí, um beijo pro Luan, nosso Olivaras maravilhoso. Agora fazer psicologia, né? Fino. Vai. Pessoa fina, Fina, rica, né? Vai fina. pra poder tratar dos Pra nossos tratar, problemas é. pessoais. E aí o elfo bate na porta e entra. Oi, elfo. Tchau, elfo. Tchau, Elfo. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Não. Quem a gente esqueceu de falar? Ai, muita Não, gente. tem muita gente, mas depois. Mas um beijo pro Clube da Fênix, um beijo pro Potterish, um beijo pro pessoal da House, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora. E a gente se vê no próximo podcast. A gente se vê não, né? A gente se escuta. A gente se escuta. A gente se no próximo escuta. podcast. E só pra salientar uma coisa, assistam Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald e Jude Law. Vem em mim, gato. Vem com tudo. 2. Tem 2 pessoas aqui só te querendo. É. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Mas é bem que acabou.